sobre a Terra plana, ou o que você pensa Terra plana? Eu posso ser sincero, eu nunca nem estudei isso, velho. Se a Terra é plana, é oval, é quadrado, sabe? Caguei. Que a extrema-direita não tem o menor compromisso com o desenvolvimento do Brasil, todo mundo já sabe. Mas não precisa ficar passando o recibo, como esses dois aqui que eles indicaram para comissões importantes, como de Educação e Constituição e Justiça, depois de todo o atraso para o Brasil que foi o governo Bolsonaro, tanto em relação às instituições quanto em relação à educação. E adivinha qual a prioridade dos dois? Por exemplo, a Carolina de Toni está mais preocupada, depois de todo o esgarçamento institucional do Brasil, em enaltecer a monarquia. Já o Nicolas Ferreira, depois que o Bolsonaro destruiu a educação dos nossos jovens, onde mais de 70% sequer sabem fazer contas básicas de matemática, a preocupação principal dele é homeschooling e pronome neutro. Porque, vamos ser sinceros, tá todo mundo falando pronome neutro nas ruas, você não viu? Você anda pra cima e pra baixo e todo mundo tá se tratando como menine, como amigue, não é mesmo? É assim, né, Nicolas? Só nesse mundo paranoico que você vive. Agora, o problema real, que é o que o Bolsonaro fez de destruir a educação a ponto de mais de 70% dos nossos jovens não saberem executar regras básicas de matemática, como somar, subtrair, dividir e multiplicar, isso aí você não se preocupa, não é mesmo, meu amigo? Aliás, você está aqui, mesmo com essa situação, você está defendendo homeschooling, que para quem não sabe, é um nome americanizado para soar bonitinho, que basicamente é deixar o papai e a mamãe educarem o filho em casa. Primeiro que papai e mamãe estão tendo que sair para trabalhar, porque durante o governo Bolsonaro e Temer, a renda das famílias despencou. Portanto, um pode ficar um ou outro em casa para virar professor do filho sem saber ser professor nem de si mesmo. Segundo, que isso é um desastre. Nós vimos durante a pandemia quanto isso lesou a educação das crianças e a sua própria psique, porque escola não é só aprender conteúdos, é convivência. Muitas crianças começaram a desenvolver, inclusive, sintomas semelhantes ao autismo por conta dessa falta de convivência, porque os seres humanos têm necessidade do outro, coisa que patéticos não sabem, coisa que gente que não sabe a diferença entre se a Terra é redonda ou plana não consegue entender, porque a função é lacrar, é oprimir, é fazer piadinha igual da turma do fundão. Aliás, quando eu olho para o Nicolas, o que eu vejo é aquele garoto que não entendia nada na sala de aula e ficava lá no fundão fazendo baderna enquanto o professor estava ensinando, para poder desviar a atenção da sua suposta incapacidade intelectual. A mesma coisa acontece aí com a deputada Carolina de Toni, cujo único protagonismo que teve ao longo desse seu mandato foi quando um professor resolveu demonstrar a incapacidade cognitiva dela. Ela ficou perdida lá, não sabia se estava sendo elogiada ou sendo ofendida. Pois bem, essa mulher, depois de todo o destrago institucional promovido pelo bolsonarismo, que atacou todo santo dia a República, esgarçando a confiança das pessoas nas instituições, você sabe qual que é a prioridade dela? A prioridade dela é enaltecer a monarquia. Monarquia, a moça quer ter rei, quer ter um rei para exaltar num pleno século XXI. Quer coisa mais atrasada, mais retrógrada? E como é que a gente vai para frente com jovens, né? Porque são jovens com ideias velhas. Porque é isso que a extrema-direita produz. Ela pode até ter jovens na idade, mas as ideias são mofadas, ultrapassadas. Eles estão sempre olhando para trás. Não à toa a extrema-direita, tanto no Brasil quanto no mundial, está querendo refundar o feudalismo. Eles não estão querendo mais o capitalismo. Eles são uma ameaça ao capitalismo, que eles gostariam que voltasse para o tempo do feudalismo, onde o senhor determinava as leis de que os demais seres humanos, que eram transformados em servos, tinham que cumprir, e ele mudando ao sabor dos seus prazeres. Pois é, gente, como é que a gente pode continuar elegendo gente dessa categoria, dando um monte de voto? Ela foi a mais votada de Santa Catarina, ele foi o mais votado do Brasil nas últimas eleições. E o que essa gente tem a oferecer para o Brasil? Santa Catarina é um dos estados mais retrógrados do Brasil, onde tem mais células neonazistas,
onde tem mais sim, um dos estados que menos se desenvolve economicamente por conta desses preconceitos crônicos. É onde o racismo é muito mais arraigado, porque tem um pessoal que veio substituir a mão escrava e aí não queria se misturar com os escravos e passou a hostilizar de todas as maneiras possíveis as pessoas negras desse país. Já o Nicolas, coitado, o Nicolas é aquele carinha, como eu disse, lacrador, e está ali na educação para sabotar a educação das nossas crianças, em vez de apresentar, por exemplo, projetos para resolver o problema que eles mesmos criaram, afundando a qualidade da educação no Brasil. E quem constatou isso não foi nenhum órgão brasileiro, foi o PISA, um órgão que avalia a educação no mundo inteiro. Aí a ideia do cara é piorar a situação e ficar caçando pelo em ovo, como o tal do pronome neutro, que não pegou, não vai pegar, porque é uma babaquice de identitários. A língua é viva e ela pode até no futuro, e eu acredito que vai acontecer, unificar os pronomes todos num só, como por exemplo acontece na língua inglesa, mas criar um terceiro, criar mais uma burocracia para ficar fazendo média, pode ter certeza que isso não vai rolar. Por mais que eu respeite as pessoas que se entendam uma certa significância para aquela de pertencimento para elas, mas a língua não tem isso, a língua é dinâmica e provavelmente ela vai fazer com que não seja nem menino, nem menino, menina, nem menine. Vai ser uma coisa só para as três situações, como é em toda a língua moderna. As línguas sempre são dinâmicas, elas sempre procuram atalhos mais fáceis, elas são fluidas como a água, é por isso que elas têm essa característica. Mas para pessoas como Nicolas, que não está sabendo nem se a Terra é plana ou redonda, talvez seja mais difícil esse tipo de percepção, ou aí pela Carolina de Doni também, que já demonstrou diante do professor não ser necessariamente uma sumidade. E aí, o que você acha desse descompromisso da extrema-direita ao indicar pessoas despreparadas para cargos da mais alta relevância no Brasil e que comprometem a qualidade de vida de todos nós, que atrasam, aceleram a melhora da qualidade de vida no país? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir um Brasil com os melhores, produzindo os melhores, estimulando os nossos filhos a terem condições para que possam concorrer em pé de igualdade com essa gente que é só espalhadora de bravata, mas na hora que precisa só tem ideias estapafúrdias.